Boa noite, gente. Eu sou a Alessandra Rafino. É um prazer receber vocês aqui hoje para a nossa última live dessa série aqui do mês de agosto, que a gente está fazendo em parceria com o GIF. Eu sou diretora executiva do Nossas, uma organização que trabalha com ativistas do Brasil todo, e o GIF é uma organização que reúne investidores que apoiam o ativismo, o terceiro setor, que fazem investimento social privado no Brasil. Então, é um prazer estar aqui com vocês todos. Sei que tem gente que está aqui com a gente porque veio pelo Congresso do GIF, queria dar um oi para todos os nossos amigos e colegas do terceiro setor. Sei também que tem pessoas que seguem os nossos convidados e admiram o trabalho deles e estão aqui também para acompanhar essa conversa por isso. Então, acho que o nosso desafio hoje vai ser ter uma conversa que seja interessante, relevante para todos esses públicos, e tenho certeza que vai ser muito proveitoso para a gente, porque eu estou muito bem acompanhada hoje de duas pessoas que eu gosto muito e que acho que vão ter uma troca muito gostosa. Primeiro, queria chamar para a nossa live a Aniele Franco. Querida Aniele, tudo bem, Aniele? Boa noite. Oi, gente, boa noite. Aniele, queria te agradecer muito por ter topado esse convite. Sei que você está aí, com uma bebezinha de menos de 2 meses e várias responsabilidades na família. E sei que não é óbvio abrir esse espaço na sexta-feira para essa conversa com a gente. Então, muito obrigada e é um prazer mesmo te receber aqui. Estou com saudade. Queria estar te vendo ao vivo. Vamos ter que marcar isso depois no ao vivo, mas obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer, gente. Para quem não conhece a Aniele Franco, ela é cria da Favela da Maré, aqui no Rio, é bacharel em jornalismo e inglês pela Universidade da Carolina do Norte e bacharel licenciada em inglês e literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ. É também mestra em jornalismo e inglês pela Universidade da Flórida. E atualmente mestranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Cefet, focando em relações étnico-raciais, com foco na identidade de mulheres negras. A Aniele tem se dedicado nos últimos 2 anos também a cultivar e honrar a memória e o legado da Marielle Franco, que é sua irmã e uma das suas inspirações. Ela publicou um primeiro livro chamado Cartas para Marielle, que é incrível, que eu recomendo, e tem participado em várias publicações, incluindo uma autobiografia recente da Angela Davis. Hoje a Aniele trabalha como professora, palestrante, escritora e é diretora do Instituto Marielle Franco. Então, é um prazer mesmo receber você aqui, Aniele, e espero que nossa audiência esteja tão feliz quanto eu de ter você aqui hoje. E aí, para nos acompanhar, vou chamar também nosso querido Felipe Neto. Oi, Felipe. E aí, tudo bom, gente? Tudo bem? Estou me sentindo meio intimidada de fazer uma live de YouTube com você, Felipe, porque você que é o profissional do ramo, entendeu? Eu vou ter que me ensinar aqui como é que eu comando. Pai, não, imagina. Eu é que estou honrado de estar aqui com vocês, com 2 figuras tão incríveis para o Brasil e, enfim, eu estou começando agora nesse novo mundo, que é o mundo do terceiro setor, e de realmente mergulhar de cabeça em ajudar, em fazer o bem ao próximo. Então, eu é que me sinto intimidado de estar na frente de 2 pessoas tão incríveis. Obrigada por ter topado esse convite, Felipe. Sei também que a sua vida não está muito simples, muita coisa para conciliar, fora as coisas boas, as coisas ruins também, que tem que encaixar na agenda. É um momento especialmente quente, então fico muito, muito contente de ter aberto esse espaço para estar aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira à noite. Para quem não conhece o Felipe, quem está
fechado num buraco em algum lugar e saiu só hoje da caverna para ver o universo. Felipe é youtuber, empresário, ator, comediante, escritor e filantropo. É conhecido por ter um dos maiores canais brasileiros no YouTube, com quase 40 milhões de inscritos e mais de 10 bilhões de visualizações acumuladas. É um grande comunicador e, mais recentemente, tem usado toda essa plataforma e essa capacidade de interlocução com públicos muito amplos para falar de alguns dos desafios do Brasil, incluindo aí os desafios de construir um país mais justo, mais democrático, mais inclusivo. Então, hoje a gente tem esse prazer de reunir essas duas figuras tão inspiradoras e que cada um no seu campo tem construído trajetórias tão incríveis para o país. Então, é realmente uma honra mediar essa conversa aqui entre vocês dois. E aí, queria começar a abrir os trabalhos, agora que eu dei as boas-vindas, falando um pouquinho justamente sobre esse papel de ativista e de comunicador, né? Vocês dois têm trajetórias que, de alguma forma, teceram, né, por lugares muito diferentes, mas que teceram essa combinação entre se comunicar com o público, contar histórias que para vocês são importantes, e, ao mesmo tempo, buscar um impacto, uma mudança no mundo como resultado dessas histórias. E aí, queria abrir um pouco para você primeiro, Aniele, assim, como é que tem sido para você dirigir o Instituto Marielle Franco, contar a história da Marielle e, ao mesmo tempo, né, também buscar dialogar com públicos que não necessariamente são os mesmos públicos que já dialogavam com ela, trazer o seu olhar e a sua voz também para esse debate. Bom, queria dizer que faltou só uma informação ali do Felipe. Vai ser tio, né? Vai ser tio, que eu tô aqui acompanhando, minha filha me conta tudo, a gente está super feliz com isso. Sim! Mas, Ale, primeiro, obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu também admiro muito vocês dois, não é só porque a gente está ao vivo, assim, vocês são duas pessoas incríveis. Como você me apresentou, todo mundo que está aqui ouvindo a gente, eu sou Aniele Franco. Desde 2018, a nossa vida mudou muito, de uma maneira, seja ela, né, ali para o lado bom e para o lado ruim. A gente foi pega de surpresa, né? Na verdade, eu queria que isso não tivesse acontecido. Eu preferia 1000 vezes que a minha irmã continuasse aqui e que continuasse defendendo o que ela fazia de melhor, né? Porque, assim, Mari fazia uma política muito diferente. E a gente, hoje, enquanto família, à frente do Instituto, até a gente chegar até esse ponto aqui onde nós estamos hoje de defender, de, né, conseguir levar esse legado da Mari adiante, não está sendo fácil. Em 2018, quando assassinaram a minha irmã, eu sou professora de inglês e eu fui mandada embora de 3 escolas. Eu trabalhava em 5 escolas, fui mandada embora de 3. Com as 3 escolas falando para mim, olha, a gente está te demitindo sim, porque você é irmã da Marielle Franco e a sua imagem agora é totalmente conectada dela e a gente não tem condições de deixar você aqui. Num ano no qual esse genocida foi eleito e eu estava ali totalmente sendo criticada por tentar levar o legado da Mari, defender a imagem da Mari, imagem essa que a gente vai falar que com certeza em algum momento vai surgir. Tentaram danificar, tentaram bater na imagem dela 2 horas após o assassinato da minha irmã, né? Então a gente tem buscado se apoiar, Ale, assim, numa rede de apoio muito grande, sabe? Tem tentado conhecer esse novo mundo, porque pra gente também é tudo muito novo, né? A gente não tinha expectativa nenhuma de estar aqui, mas eu me vi num lugar, numa posição de que eu tinha que falar, não tinha como ficar em cima do muro. As pessoas estavam usando a imagem da Marielle, as pessoas estavam falando muito mal dela, diversas fake news surgindo, e não dava, enquanto familiar, a gente ficar ali, porque, como você falou no início, eu sou cria da maré, a gente nunca baixou a cabeça para ninguém, a gente sempre lutou muito para tudo que a gente tem. Eu jamais teria saído da maré se não fosse pela minha irmã e pela minha mãe, que conseguiram vender sapato, sacolé na maré para eu jogar vôlei nos Estados Unidos. Então, eu fico 12 anos morando nos Estados Unidos. Morei, inclusive, na Flórida, onde, né, o sonho da minha filha é morar na Flórida, por causa do Lucas Neto, mas a gente morei, inclusive, ali, ela fala, como que você já morou ali e tal? E nada disso teria sido possível sem essas 2 mulheres na minha vida. Então, ver as pessoas criticando a Mari por ter feito uma política totalmente diversificada, uma política diferente, uma política plural, e a gente ficar quieta não seria uma opção, sabe, Ale? Então, o Instituto hoje ele está se estruturando. Quero agradecer aqui até ao vivo o Felipe Neto, porque ele já deixou 1000 vezes ali publicamente falando que ele estava vereador de Niterói, que quando pagar a indenização, que ele doaria uma parte para o Instituto, e a gente está aí sobrevivendo de financiamento coletivo, sobrevivendo com nossas campanhas e lutando por um mundo melhor, mesmo diante de tanto ódio, tanto fascismo.
Obrigada, Aniele. Acho que você e o Felipe, vou deixar ele dar um pouquinho da perspectiva dele, mas vocês têm esse traço em comum, que é vocês terem vindo de outros universos e chegado no ativismo, porque virou uma inevitabilidade, né? No seu caso, porque tinha uma questão trágica e pessoal que tocou no seu âmago, e no Felipe, acho que pelas razões que ele pode trazer para a gente, mas essa inevitabilidade do ativismo e do engajamento cívico nesse momento de país, acho que é uma coisa que une vocês dois e é uma das razões pelas quais a gente quis trazer vocês dois para essa conversa. Felipe, como é que foi para você olhar para a sua audiência e falar, está na hora de eu começar a falar de Brasil e do que a gente precisa para construir um país melhor? Por que você deu esse passo? E como é que tem sido essa jornada desde então? Depois de uma história dessa, que é muito comovente, é difícil, né, você ter até palavras para falar sobre a situação que a gente está vivendo. Eu comecei a falar porque eu sou brasileiro. As pessoas, quando elas perguntam isso para mim, né, Felipe, por que você começou a falar da situação política e tudo mais? Porque não tem como não falar, né? Porque a gente está vivendo o maior caos, o maior absurdo, o maior escândalo desde o período de ditadura. A gente está, e talvez até em alguns períodos de ditadura, a gente está vivendo momentos ainda piores nesse momento agora do que os meus pais viveram. E realmente, assim, eu comecei a falar apenas como cidadão comum, usando o meu Twitter, usando o meu Instagram, e acabou que fui alçado a essa posição que eu nunca vislumbrei, né? Nunca procurei essa posição. Eu sou um comunicador de humor, de entretenimento, eu faço vídeo para um público infanto-juvenil, até para adultos também, mas eu faço vídeo de Minecraft, eu faço vídeo reagindo a coisas da internet. Nunca foi meu intuito ir para esse mundo, né, da política, do posicionamento firme, da oposição e tal, e de repente fui alicerçado a uma posição de liderança que nunca busquei. Então, mas também não me arrependo de ter feito o que fiz e nem olho para isso de uma maneira pejorativa. Só que com isso vieram as coisas boas, ou seja, a capacidade de poder influenciar pessoas para o lado do bem, do amor, da inclusão, né, enfim, de tudo que a gente luta, e também as coisas ruins, né, que foi virar alvo dessa articulação do ódio completamente doentia e mau caráter, que tentam há bastante tempo já arruinar minha reputação, com inclusive o aumento recente. Eu virei realmente o alvo principal dessa turma recentemente. Imagino que vocês devam ter visto, culminando no cara vir aqui na porta do condomínio, a questão saiu até no Jornal Nacional. Então, assim, para te responder como é tudo muito novo, mas ao mesmo tempo eu estou há 10 anos na internet lidando com todo tipo de ódio. Então, embora seja um ódio novo, eu consigo lidar talvez de uma maneira melhor do que outras pessoas que de repente são pegas de surpresa. Então, eu acabei de escrevi hoje, inclusive, o prefácio do novo livro da Manuela Dávila, e eu escrevi exatamente sobre isso. E escrevi sobre Jean Willis, escrevi sobre Manu, escrevi sobre Márcia Tiburi e Marcelo Freixo, e para mim é muito mais fácil lidar, embora seja incrivelmente, excruciantemente difícil de lidar com esse ódio, ainda assim é muito mais fácil de lidar do que pessoas que não têm milhões de seguidores ou que não têm condição financeira de lutar contra, né? Então, e no caso da Marielle, muito pior, não tem nem como se defender. Então, eu acho que, sob essa ótica, eu posso me considerar um privilegiado de pelo menos ter armas para lutar, porque eles estão acostumados, né? Essa orquestra do ódio, essa articulação violenta do ódio, eles estão acostumados a bater sem tomar de volta. E eu acho que quando eles decidiram me alicerçar a alvo principal, pelo menos uma coisa positiva saiu disso, que seria conhecimento para as pessoas do que está acontecendo. De repente, muita gente descobriu o que se fazia há anos com Jean Willis, com Manuela Dávila, aconteceu com Marielle, com todas as pessoas ao redor da Marielle, com Marcelo Freixo e com todas essas pessoas que sofrem há anos um silenciamento, uma destruição de reputação doentia, mau caráter e assassina, e que nunca tiveram realmente voz para poder mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. Eram taxadas de radicais, de malucas, de exageradas. Como assim você cuspiu no Bolsonaro? Que exagero! Mas não fazem a mínima ideia, nem sonham com o que eles passaram. Não são capazes de sequer imaginar 1% do que essas pessoas passaram em função dessa articulação do ódio. Então, se de algo de bom saiu deles terem me alçado a esse posto de ser o alvo principal, foi que pelo menos muita gente passou a saber o que eles fazem. E eu vou cada vez mais fazer questão de que mais e mais pessoas saibam como funciona a articulação do ódio e sim lutar e combater
para derrotar essa turma de uma vez por todas? A gente ia falar de ódio, né? Porque acho que é muito difícil falar dos temas que a gente tem aqui entre nós sem falar dessa desinformação em massa que alimenta o ódio, e o ódio não só na internet, mas também fora dela. Achei que ia demorar um pouquinho mais para a gente cair nesse tema, mas já que a gente chegou nele tão rápido, eu vou ficar nele mesmo. Aniele, você mencionou, né, na sua fala de abertura, que a memória da Mari começou a ser atacada horas depois de assassinarem ela. E os dias seguintes a esse crime foram marcados por essa tentativa de destruir a reputação da Marielle. E, de alguma forma, a partir disso, também de estimar o que tinha acontecido com ela. Hoje, como é que você vê essa rede de ódio organizada e orquestrada? E como que você... qual é a relação que você ainda tem com isso? Assim, isso arrefeceu, diminuiu, está menos presente, ou volta? Em que medida também que passar por esse momento de ter que lidar com tanto ódio, tanta tentativa de destruir a reputação, te trouxe para esse lugar de querer construir justamente esse legado e essa memória a partir do Instituto Marielle Franco? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para gente? Sim. Queria só pegar uma deixa da fala do Felipe, da pergunta anterior, ali, rapidamente, porque muitas coisas estão sendo noticiadas agora e tal, mas, assim, uma coisa que a minha irmã sempre falava e a gente sempre viveu na maré, porque o povo preto favelado já sofre isso há muitos anos, há muito tempo. E agora a gente está, né, por um lado bom e um lado ruim, que a gente aí está há mais de 520 anos passando por isso, mas que agora as pessoas estão tendo acesso a isso, e que bom. Né? A gente agora está conseguindo expor racistas e fascistas. Em relação ao que você falou do assassinato da minha irmã, foi surreal, porque eu fui a pessoa que chego lá no crime, acho que 15 minutos, 20 minutos depois de terem assassinado a Marielle. Quando eu chego, eu ainda consigo ver a mão da minha irmã pendurada com sangue escorrendo, alguns repórteres, aquela coisa toda. 2 horas após o assassinato da minha irmã, quando eu chego à casa da minha mãe, eu já recebo não só fake news da Marielle, 11h45 da noite, como eu também recebo fotos que foram tiradas pelas pessoas que chegaram ao local do crime. Seja lá quem for, se for policial, não sei, se foi jornalista, não sei, mas que tiraram a foto da minha irmã baleada e colocaram aquela imagem circulando. Imagem essa que poderia ter chegado à minha mãe, ao meu pai, à minha sobrinha. Ainda bem que, assim, não ainda bem dizendo que eu queria receber, mas ainda bem que chegou até mim, que naquele momento eu tive que tomar a frente. Independente dela, né, ter sido assassinada enquanto uma vereadora do partido, a família tinha que assumir aquilo ali. E aí, no dia seguinte, no velório da Marielle, ainda assim eu tive gente sem noção, que eram deputados, vereadores que queriam tirar foto do caixão da minha irmã. Eu não sei, se vocês me perguntarem, Nelly, de onde você tirou essa força para fazer, para agir, eu não sei. Eu sei que eu, ali sozinha, tentando expulsar todo mundo de perto do velório, para que minha mãe e meu pai pudessem ter um minuto de paz com a minha irmã. E aí, aquela coisa, fui no local do crime, fui no IML, e então tinha que ter certeza que os furos, infelizmente, estariam tampados. Com tudo isso que eu estou falando, porque todas essas imagens foram, de alguma forma, serviram, de alguma forma, perdão, para nos atacar com ódio. E nunca mais parou. Quando eu fui mandada embora, a Sarah Winter, né, que está aí hoje fazendo um monte de cagada, veio até meu Twitter para me atacar, dizendo, não é você aquela professora que foi mandada embora, não sei o quê. Aí eu fui e coloquei ela no lugar dela. Um outro vereador lá, o tal do feriado lá, porque não vamos ficar dando palco para essa galera, veio me atacar, o cara preto também, assim, sabendo que a gente está passando por um momento que eu sempre falo, ideologia política não deve sobrepor valor humano. Independente da Mari ser uma vereadora de esquerda, independente da Marielle ter sido ali do PSOL, ter pensado, idealizado várias coisas, nenhum ser humano merece morrer com 5 tiros na cabeça, sabe? Tipo, a minha mãe enterrou a filha mais velha com 5 tiros na cabeça, isso não é piada. Isso não pode ser piada. O que fizeram com seu irmão, Felipe, que é uma pessoa que eu super admiro, não é por causa de você, porque minha filha ama e assim, é obrigada a amar, senão a gente não tem como, né, sobreviver, porque elas escutam e assistem toda hora. Fizeram uma fake news horrorosa com o Lucas, sabe? E o Felipe passa por isso também, a gente aqui defendendo, falando. E é o mundo que a gente vive hoje, Alê, sabe? Mas ainda assim a gente não tem abaixado a cabeça. Eu costumo dizer uma coisa que ele fala muito também parecida. A cada pessoa que vem aqui, faz uma fofoca e fala e espalha ódio da minha irmã, eu trabalho.
Eu não sou a youtuber mais famosa do mundo, eu não tenho 1 milhão de seguidores, olha assim, aqui eu tô tentando fazer, porque o que eu quero que as pessoas entendam, eu até hoje consigo brincar com isso, porque eu fiquei muito movida pela raiva, e eu confesso a vocês, a cada coisa de ódio que eu vinha, mandavam pra minha mãe, mandavam pra minha sobrinha, mandavam pro meu pai, mandavam pra mim, eu cheguei ao ponto de tirar as redes sociais dele, a cada ódio que tinha, eu pensava, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, eu não sei quando que isso vai parar. Eu espero que nas próximas eleições a gente tenha algum cenário melhor. Eu espero que a gente consiga dialogar com essa galera em algum momento. Eu queria muito poder dialogar. Eu tenho um sonho, dentro do Instituto Marielle Franco, de conseguir dialogar com essa galera meio sem noção, mas sentar e conversar. Olha, amigo, vem cá que você tá meio louco, vamos conversar. Por que você defende ainda essa coisa esquisita aí? Mas, assim, a gente não consegue nem chegar a esse ponto, porque as pessoas olham, irmã de Marielle Franco, e aí detonam a gente. Além de falarem na Marielle, quantas e quantas vezes não me chamam de macaca, do nariz grande, sabe? Xingam a gente e falam diversas coisas que o ódio faz com que eles não pensem, com que eles não se coloquem no lugar de uma mãe que perdeu uma filha assassinada, sabe? De uma filha que está sem mãe. Então, é isso. Assim, a gente está tentando trabalhar para que a gente consiga quebrar essa ideia da fake news da Mari e consiga também espalhar um pouco de amor da política diferenciada que ela fazia. Que era muito diferenciada mesmo, né, Aniele? Era muito especial. Eu não te conhecia antes do assassinato da Mari, eu conhecia a Mari, fui te conhecer no meio dessa dor toda e sempre foi muito admirável para mim ver como você encontrou essa força. Eu realmente acho extraordinário e espero que você consiga atingir esse objetivo de conversar, inclusive, com quem não teve respeito por esse momento. E aí lanço essa pergunta para o Felipe. Felipe, você que se comunica com milhões de pessoas, você acha possível falar com quem está espalhando ódio? Você acha que existe recuperação possível pela conversa, pelo debate, pela exposição às histórias que são genuínas e que emocionam? Ou a gente desiste e fala com outro campo? Assim, qual é a melhor estratégia de comunicação nesse caso? Eu acho que é absolutamente possível conversar com pessoas odiosas. É absolutamente possível dialogar com elas. Eu não consigo, mas é possível. Alguém deve conseguir. Até porque não tem outra solução, né? A solução sempre vem através da informação, da educação, do diálogo. Eu não tenho essa capacidade, não. Eu não conseguiria conversar com essas pessoas. No meu caso, eu tento resolver com as armas que me são possíveis. Então, a Aniele até citou, né, do deputado lá, que é vereador de Niterói. Agora é deputado, acho. É deputado agora. Que simplesmente um belo dia foi no Twitter e decidiu me associar com o atentado terrorista de Suzano, né? Onde 2 jovens foram lá e fizeram aquele massacre, mataram 8 pessoas, depois se mataram e deixaram 11 feridos. Ele decidiu me associar a esse atentado terrorista. Obviamente fui para a justiça. Então, assim, o que me sobra é lutar com as armas que eu tenho. Então, a justiça tem sido muito importante nesse processo de tentar mostrar para essas pessoas onde está o limite, né? Porque tudo na vida tem limite, inclusive a liberdade de expressão, e ela está expressa no nosso Código Civil e Código Penal, e ele foi condenado, né? Então a Aniele até citou, porque o valor dessa condenação vai ser parte doado para o Instituto Marielle Franco, e eu acho que, assim, tem quem converse, tem quem lute. Eu não estou na posição de dialogar com essas pessoas, porque o que eles fizeram comigo seria realmente pedir para eu ter a força de sentar com alguém que tenta me matar e conversar com ele né, com cabeça calma e tranquila. Eu sou humano, eu não consigo. Então, o que me resta é a luta. Eu estou engajado e fazendo tudo que eu posso, tudo que é humanamente possível para conseguir enfrentar essa violência, não com violência, né? Porque o nosso método não inclui a violência de volta. O nosso método inclui processo, obviamente, quando é cabível, mas inclui investimento em institutos que possam, de alguma forma, educar a população brasileira na internet, que é uma coisa muito importante, que a gente vive uma internet sem nenhuma educação, com um povo que ainda não aprendeu a usar as redes sociais, que acredita em tudo, que espalha tudo, que não compreende o que está usando, e investigar. Assim, acho que um passo fundamental para tudo que está acontecendo agora, essas pessoas estão sendo investigadas, todos esses criadores dessas notícias, investigadas não por órgãos da Polícia Federal, porque eu não tenho absolutamente nenhum acesso,
mas essas pessoas estão sendo olhadas, elas estão sendo analisadas e de alguma forma, relatórios estão sendo montados para que sejam apresentados para as plataformas. Por quê? Porque se a própria população não reagir a essa violência através do alarde, ou seja, através da comunicação para todo mundo, olha, isso está acontecendo, essas pessoas estão fazendo isso, se ninguém fizer nada, eles ganham. Eles simplesmente tomam tudo através da violência. Então, a gente está investindo bastante nisso para a geração desses relatórios, para mostrar para todo mundo o que está acontecendo. E existem outras iniciativas funcionando muito bem também, né? Como o Sleeping Giants, que vem fazendo um trabalho muito bom, tão bom que um desses portais aí de notícias fraudulentas, e chamo de notícias fraudulentas mesmo, porque é um portal que já deveria ter sido banido da internet, que é um portal completamente absurdo. Se você lê as notícias, você vê que é um portal completamente absurdo. Esse portal processou o Sleeping Giants para tentar. É impressionante. É o poste mijando no cachorro mesmo. Um portal de vagabundos, um portal de criminosos processando o movimento Sleeping Giants, que simplesmente alertou aos anunciantes o que esse portal fazia. E o pior, eles processaram, não foi para ganhar dinheiro, porque eles não vão ganhar dinheiro nenhum do Sleeping Giants. Eles processaram com o intuito do juiz ordenar que fosse suspenso, que o Twitter expedisse e mostrasse o IP do pessoal responsável pelos Sleeping Giants. E o juiz ou a juíza, não sei se é um juiz ou uma juíza, concedeu isso. Então, nesse momento, o Twitter está tentando recorrer, está vendo como é possível recorrer para impedir que isso aconteça, para proteger a identidade das pessoas responsáveis, que eu não conheço, por sinal, porque eu não faço parte do movimento, eu não sou o movimento e não estou envolvido com o movimento diretamente, apenas influencio muito para que as pessoas compartilhem e compareçam lá e acompanhem os Sleeping Giants, e eles estão aí sob risco de ter o IP exposto. Por quê? Por quê? Por que esse portal feito por vagabundos e criminosos, por que eles querem? Eu sei que usar esse linguajar é ruim, mas eu não consigo chamar de outra forma. Por que eles querem expor o IP dessas pessoas do Sleeping Giants? É para processar? Porque o Jornal da Cidade Online assina as matérias com perfis fakes. Todas as matérias expostas por esse portal estão lá com... A foto pegam uma foto de uma pessoa e editam no Photoshop e colocam um nome fictício e escrevem uma matéria defendendo o Bolsonaro. Então o que eles querem? Processar não é. Dinheiro não é, com certeza, porque eles não vão meter a cara, eles não vão no tribunal. É para expor quem são e para que eles sejam ameaçados e perseguidos. Então daí você já vê qual é a índole dessa gente, o que é essa gente, e como a gente está realmente no meio de uma guerra completamente louca e violenta, onde a gente precisa, sim, dialogar, mas a gente também precisa lutar, não tem escolha. Obrigada, Felipe. Você falou um pouquinho do que você está fazendo, né? Então, investindo em institutos que podem colher informação sobre essas redes de ódio, de desinformação, começar a apresentar isso para as plataformas, educar o público sobre desinformação. E acho que se a solução para a economia da desinformação vier de algum lugar, vai vir dos comunicadores, vai vir de quem entende a arquitetura de redes, entende como é que a informação se propaga. Então, me dá muita esperança ver você começando uma ação, digamos, mais estratégica e intencional nesse campo. E aí, eu queria aproveitar o ensejo para levar a nossa conversa para as coisas boas que vocês têm feito, né? Essa sendo uma das coisas boas que o Felipe está fazendo. Afinal de contas, a gente apelidou essa live de Nem Tudo é Ruim, então eu tenho a obrigação moral de falar do que é bom, do que é positivo, do que nos dá esperança de uma construção mais proveitosa para o país. E aí, Aniele, queria te perguntar um pouquinho sobre um lançamento recente do Instituto Marielle Franco, que eu acho que é muito legal aqui, que todo mundo que está nos assistindo conheça, que é o movimento Mulheres Negras Decidem, e a pesquisa Para Onde Vamos, né? Então, vocês lançaram essas duas iniciativas, e a pesquisa em especial olha para perspectivas de passado, de presente e de futuro, especificamente para mulheres negras. E você fala muito dessa importância da ancestralidade, você acabou de ter essa segunda filha. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas iniciativas do Instituto de valorização da memória, da ancestralidade, da contribuição que as mulheres negras sempre fizeram para esse país, sustentando ele muitas vezes nas costas e sozinhas, e de como que você vê o papel do Instituto justamente em fortalecer o movimento por direitos das mulheres, em especial das mulheres negras no Brasil hoje.
Sim, Ale. Quando a gente criou o Instituto, os nossos pilares, né, os nossos valores são todos baseados nas ideias, nos ideais, nas próprias coisas que a Mari faria e estava fazendo ali no mandato dela. Então, por exemplo, a gente hoje tem 4 pilares no Instituto Marielle Franco, que é lutar por justiça, defender a memória, regar as sementes e espalhar o legado. E aí tudo isso ali vai girando e trabalhando junto para fortalecer mulheres negras, mulheres faveladas, mulheres periféricas, LGBTs, enfim, que eu não abro mão, porque para lembrar, quando a Mari foi eleita em 2016, ela foi eleita com 46 mil votos, com o slogan Mulher Raça, M maiúsculo e o R maiúsculo ali no meio, que ela fazia questão de falar que ela era uma mulher preta, favelada e mãe solo. Então, assim, eu tentei pegar a maior parte das ideias da Mari, né, todas praticamente, colocar no Instituto para que a gente pudesse seguir. 2020 era para ser o nosso ano, assim, acho que todo mundo pensou, né? Agora vai, a gente vai lutar, fazer. E aí a gente está nessa rasteira aí, braba, com essa bendita pandemia, e a gente está tendo que se reestruturar. É um ano de estruturação no Instituto, que nós fizemos algumas campanhas. Bom, 1º de março, nós lançamos a Casa Marielle, bem ali no centro, né, do Rio de Janeiro, que foi lindo. A gente fez uma exibição maravilhosa, com várias fotos inéditas da Mari e tal. Quando chega a Covid no Brasil, a gente, né, quando chegou, não, chegou antes, mas a gente foi obrigada a cancelar o 14 de março, que era quando faria, né, os 2 anos da morte dela. E aí a gente começou a perceber, Ale, que a favela era o lugar mais afetado. Então, mesmo a gente sendo um instituto recém-criado, pequeno, enfim, o número de pedidos de socorros que nós recebemos, eu na minha página, assim, foi uma coisa muito gritante. E a gente estava tentando chegar até algumas pessoas. Então, a primeira campanha foi ali o Mapa Corona nas Periferias, que a gente fez com Favela em Pauta, que foi incrível, que a gente pôde cadastrar lugares de doação e pessoas também que estavam precisando não só doar, mas também precisando receber. Essa foi a primeira. A segunda campanha a gente fez ali com Agora é a Hora, que é com a Crioula, que é uma ONG super conhecida, Lúcia Xavier, referência pra gente aqui no Rio, né? No Brasil inteiro, como Mulher Negra, que a gente conseguiu cadastrar mais de 2.500 mulheres lideranças para ajudar essas mulheres a receber esse bendito auxílio emergencial que nunca chegou a essas mulheres. Então, você imagina uma mulher na favela que não sabia nem por onde começar e a gente estava ali se disponibilizando, levando cesta básicas, enfim. A pesquisa do Pra Onde Vamos foi feita com as Mulheres Negras Decidem, esse movimento que eu respeito muito, que é muito parceiro nosso também. Como você falou aí, uma perspectiva para onde nós estamos indo a partir dessa pandemia, mas no olhar das mulheres negras. Vamos lançar um livro, inclusive, sobre essa pesquisa agora até o final do ano, que vai ser incrível. E agora, eu acho que uma das maiores ações, que a gente teve uma vitória histórica, né, para o movimento negro, foi a PANI, que é a plataforma antirracista nas eleições, que a primeira ação foi essa pressão, com mais de 10 mil assinaturas. Eles devem estar de saco cheio da gente, porque todo mundo mandando e-mail pedindo para passar. A gente conseguiu mobilizar 150 organizações, e agora a gente está trabalhando na segunda ação, que é a Agenda Marielle Franco. Já que a galera usou tanto o nome da minha irmã em 2018, né, tipo, para ser eleita, usou do lado bom, do lado ruim, a gente quer fazer com que as pessoas, de fato, antirracistas, se comprometam com a agenda e com os ideais da Marielle. Isso, assim, estou resumindo muito rápido, para não pegar tempo, né, do Felipe. Eu já amei. Fala da agenda Marielle Franco. E aí, porque, ó, isso é isso. A gente quer que as pessoas se comprometam e a gente vai ter, inclusive, voluntários para ficarem em cima dessas pessoas e falarem assim: bonito, vem cá, você está fazendo o que você se comprometeu, sabe? E a gente vai lançar agora. A Marielle Franco, e vai ter um monte de gente em cima de você para ter certeza. Não, com certeza. E a gente lançou justamente por isso. E, paralelo a isso, tem 2 projetos que eu já quero convidar vocês hoje a participarem. E o primeiro é o Papo Franco, que vai ser uma roda de entrevistas, conversa para a gente poder falar. Felipe, ao vivo, não vai negar, ó, te peguei, nem você, ali também. Brincadeira, gente. Mas o Papo Franco vai lançar, que era, inclusive, um projeto da Mari, de entrevistas, para ela falar de vários assuntos. Ela chegou a gravar o primeiro episódio, e aí, num sonho, ela me cobra o Papo Franco, e agora eu tô aqui tentando tocar o Papo Franco, assim. E a Escolas Marielles, que também vai ser formação política para mulheres negras e faveladas, que, se Deus quiser, até o final do ano a gente vai lançar também. Então, tem muita coisa boa. O nosso financiamento coletivo, ele continua aberto. Para quem não conhece, não segue o Instituto Marielle Franco, tudo Instituto Marielle Franco no Instagram, no Twitter, no site é institutomariellefranco.org. Na minha página também, a Nelly Franco, a gente sempre está ali colocando o da Luiara, da minha mãe, então fiquem à vontade para nos seguir, nos ajudarem a espalhar, porque enquanto as pessoas falam mal, a gente trabalha, e trabalha muito, viu? Tô ligada, tô sabendo, e trabalham muito mesmo.
Obrigada, Miele. Eu acho que tem uma coisa muito, para mim, como alguém que está no setor, né, há 10 anos já, trabalhando com ativismo, trabalhando no terceiro setor, eu fiquei muito feliz quando eu vi você fazendo esse movimento de pegar essa missão e essa vontade de honrar o legado da Mari, de trazer, de pautar as agendas da Mari no debate público e transformando isso numa instituição do terceiro setor, assim, institucionalizando essa vontade para que ela pudesse agregar pessoas, profissionais de qualidade, dar esse olhar, sustentar isso ao longo do tempo. E, recentemente, conversando com o Felipe, ele me falou de planos também nesse campo, assim, né? Como é que a gente pega as nossas lutas e institucionaliza, ancora, apoia o trabalho desse setor. Esse é um encontro, sobretudo para esse setor, né? A gente está fazendo essa live hoje porque a gente está aqui dentro do calendário do GIF, que reúne muitos atores desse setor, e eu queria que você falasse um pouco sobre esses planos, Felipe, ou sobre essa sua, digamos, seu namoro com o terceiro setor e o papel que o terceiro setor, então, para quem está nos assistindo que não é do setor, o terceiro setor é tudo aquilo que não é nem governo e nem empresa privada, que existe para ter impacto positivo no país, tem impacto positivo no mundo, não pertence ao governo, mas também não está aqui para gerar lucro. Então, eu queria que você falasse um pouco, Felipe, de como você vê esse setor, né? Você que não vem daí, como é que foi para você descobrir esse setor e perceber as potencialidades do setor e começar a se interessar por atuar também dentro desse setor? Muita gente me pergunta se eu tenho pretensões políticas, né? Se eu pretendo ser um candidato. E a maioria não acredita quando eu digo que não, né? Porque a maioria das pessoas... A gente vive num país, infelizmente, tão enraizado em uma visão egocêntrica, em uma visão egoísta, que as pessoas se surpreendem quando alguém faz o mínimo. Isso é muito chocante, né? Eu, na minha posição de influenciador com milhões de seguidores, branco, homem, heterossexual, se eu não fizesse o mínimo, eu era no mínimo mau caráter. Para mim é simples assim. É simples assim. Eu não tenho que receber biscoito, eu não tenho que receber parabéns, eu não tenho que receber abracinho, tapa nas costas, porque se eu não fizesse o mínimo, eu era um babaca. É essa a diferença, entendeu? Na visão das pessoas. Então, as pessoas enxergam eu fazer o mínimo como se fosse um plano, né? Porque por que ele faria isso? Por que ele iria querer ficar ajudando os outros? Porque as pessoas sempre interpretam como tem que ter um interesse por trás. Então ele quer ser, sei lá, se eles pensam que eu quero ser presidente, enfim. É sempre assim. Sempre tem que ter um interesse por trás. Então, eu não tenho nenhuma pretensão política, zero. Eu estaria muito melhor financeiramente e com menos estresse se eu tivesse optado pelo caminho fácil. O caminho de ficar produzindo meus vídeos, fazendo meus vídeos quieto no meu canto, fingindo que nada está acontecendo no Brasil. Eu teria, inclusive, mais seguidores, porque eu perco seguidor por causa disso. Né? As pessoas dizem que eu ganho seguidor. Como é que eu ganho seguidor? Como é que eu ganho seguidor se 38% da população brasileira avalia o governo Bolsonaro como bom ou ótimo? Como é que eu vou ganhar seguidor? Então, 38 segundo a última Datafolha, né? Infelizmente, foi a pesquisa para dar vontade de cortar os pulsos, mas sigamos em frente. Vamos lá que nem tudo é ruim. Quando eu comecei a ver a quantidade de pessoas, né, falando sobre eu me aproveitar da situação para tentar algum ganho pessoal, eu comecei a enxergar quais seriam as oportunidades para alicerçar isso para ajudar ainda mais gente. Foi quando eu descobri o terceiro setor de uma maneira mais contundente, né? E encontrei institutos e ONGs e organizações fazendo trabalhos tão sensacionais. E eu falei, cara, aqui eu tenho muito mais a oferecer para o Brasil do que sendo eleito um dia. Tem muito mais a fazer pelo Brasil, pelo terceiro setor. E aí eu comecei a ter diálogos sobre isso. Começou com a questão que era muito urgente, que era a lei das fake news, que estava sendo discutida no Senado, e que quando eu li, eu como especialista de comunicação digital que sou, 10 anos de experiência nessa área, li o projeto de lei e vibraram todos os pelos do meu corpo em arrepio de pânico, eu falei, peraí, eu preciso de alguma forma fazer uma contribuição nisso aqui, porque a gente está num perigo muito grande. Então comecei a me envolver. E aí comecei a conhecer muita gente, comecei a conhecer os políticos, comecei a conhecer os institutos, os presidentes de institutos, diretores executivos de institutos, etc. Daí surgiu a ideia, chamei a Nilce, chamei o Caio Machado, chamei o Slow, falei, e aí, o que vocês acham da gente montar alguma coisa? E daí nasceu o Vero, que é o instituto que a gente está
começando, que está nessa fase agora de trazer investidores, pessoas que possam, né, fazer esse aporte de capital para poder fazer acontecer. E é um instituto que vai ter como objetivo, já tem, porque já está operando na medida do possível, combater a desinformação no Brasil através de educação, pilar número 1, pesquisa, pilar número 2, e defesa de direitos e inteligência, que é o pilar número 3, que é o que a gente chama, né, defesa de direitos e inteligência, que é essa área de olhar, investigar, gerar relatórios e entregar para as pessoas competentes tomarem decisões. Então, assim nasceu o Vero está trabalhando bastante, o Caio é o diretor executivo do Vero, tem trabalhado como um doido, e a gente está nessa luta para conseguir também levantar fundos, né, que possam operacionalizar melhor ainda o Instituto. E tudo isso é feito sem lucro nenhum, sem interesse nenhum. Imagina agora, quando as pessoas souberem que eu decidi abrir um instituto, agora que elas vão pensar que eu quero ganhar bilhões mesmo, porque eu quero ser o Jorge Soros brasileiro. Então, assim, sinceramente, eu sinto que... Por que eu faço isso tudo? Porque alimenta minha alma. Não tem nada que alimente minha alma além disso, sinceramente. Eu já atingi todos os objetivos que eu tinha econômicos e objetivos profissionais. E falo isso com humildade, não querendo me pagar de gatão. É simplesmente porque aconteceu, eu conquistei sim, eu tenho muito orgulho do que eu conquistei, mas chega uma hora que a alma, assim, nosso espírito começa a pedir, tá, e agora, cara? Beleza, dinheiro não alimenta nada aqui, tá? A alma, a moral, o caráter, o dinheiro não alimenta nada. O dinheiro alimenta prazer, que são prazeres e são legais pra caramba, mas não alimenta a alma. Então começa essa alma, essa consciência, começa quando deita no travesseiro, falar, e aí, irmão, o que você tá fazendo? É só dinheiro que vai ganhar? É só fama que vai ganhar? O que mais vai fazer? Então, essa consciência, que eu também chamo de minha mãe e meu pai, a educação que eles me deram, faz com que eu esteja realmente obstinado a querer fazer essas coisas acontecerem. E vou fazer cada vez mais. A Nilce e o Caio tiveram aqui com a gente também em uma live, são duas pessoas que eu também gosto muito. E aí é isso, gente, para quem não sabia, vocês estão ouvindo aqui primeiro que Felipe, Nilce e Caio estão entrando oficialmente nesse setor e querendo contribuir com esse setor, e acho que terão muito a contribuir, da mesma maneira que a Aniele tem feito também uma contribuição fundamental, né, aí nesses últimos 2 anos. Eu quis trazer vocês dois para essa live de fechamento, porque acho que vocês dois, de alguma forma, vieram parar nesse setor por caminhos improváveis. Vocês não são as figurinhas fáceis desse setor, que estão nesse setor há 20 anos e que entendem tudo, também são muito importantes, porque é nas costas dessas pessoas que estão há 30, 20, 15 anos, ou como eu, 10, então um pouco menos, trabalhando nessa área que a gente também se apoia, né? A gente está aqui em cima do ombro de gigantes, mas é muito bom ver novas caras. Então, sejam bem-vindos oficialmente ao terceiro setor brasileiro e contem com nós. Eu já falei isso para vocês dois pessoalmente, assim, que a gente está aqui também há um tempo e pode ajudar vocês a navegar esse espaço sempre que vocês precisarem. Só não faz que nem a Aniele e Felipe, não rouba a minha equipe, não, tá? Que a Aniele sempre... Pô, Ale, caraca, não roubei não, Ale, pelo amor de Deus. Não, eu jamais ficaria chateada. Mas é realmente um prazer ter vocês dois nesse setor. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando das coisas que não são tão ruins e perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês dois pagaram um preço alto, eu acho, né? Eu imagino. Emocional, disposição individual, por terem escolhido lutar no Brasil, de 2018, de 2019, de 2020. Vocês dois estão expostos à ameaça, à mentira, a toda a desinformação que a gente já mencionou aqui na live. Eu queria que vocês falassem de um momento em que vocês viram alguma coisa acontecer como resultado dessa luta, como resultado desse trabalho, e vocês falaram, vale a pena. Vale o desgaste, vale essa doação emocional que precisa acontecer, vale a pena porque eu vejo o resultado e o resultado é positivo. Anne, se você quiser começar. Aberto, tá. Gente, eu não roubei os funcionários dela, tá? Eles não estavam mais com ela. Porra, pelo amor de Deus. Não, eles não estavam. Mas eles aprenderam muito com ela. Eu tenho que dar muito obrigada, Lê. Mas, assim, eu só senti isso mesmo esse ano. Eu vou te falar de verdade, porque em 2018 eu fui cuspida. A Maria, que estava aqui doida para ver o Felipe Neto, no iníciozinho, que você viu, tinha 2 anos ali. E eu fui cuspida na cara quando o Bolsonaro foi eleito
e as pessoas, assim, começaram a ameaçar e falar coisas muito difíceis mesmo pra gente, até de se ler. E eu tive muito medo, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a família da Marielle não recebeu indenização nenhuma, a gente não tá milionária, a gente não tem proteção, eu continuo morando, dá pra ver aqui a favela aqui atrás, dá pra ver tudo, assim, a gente não tem nada diferenciado, como todo mundo faz um monte de fake news e fala por aí. E eu pensei, cara, pra que a gente vai estar se expondo? Eu tô com uma filha pequena, minha mãe e meu pai, tipo, já com 68 anos aqui, sabe? Minha sobrinha vindo morar com a gente, pra que eu vou continuar nisso? Eu tive muito medo de dar segmento ali, eu te confesso, assim. Só que tinha um lado meu que as pessoas falavam assim, cara, mas você precisa, porque se fosse ao contrário, como é que seria? O que a Mari faria e tal? Eu só consegui sentir isso quando eu vi e conversei com diversas pessoas, inclusive no terceiro setor, e com o movimento de mulheres negras. Eu sempre gosto de falar isso, porque, assim, eu me vi muito perdida em determinado momento, e elas foram me dando os caminhos, assim, tipo, a Manu foi uma pessoa que tá aqui nos assistindo que fala, não, fala com a Manu, ou então, não, fala com outra pessoa, e nós fomos, né, conseguindo chegar até lá. Quando a primeira reunião, dentro da ONG da Crioula, eu fiz um chamado para várias mulheres negras, várias ONGs, várias organizações, e falei assim, gente, eu quero fazer ali um evento no 14 de março da minha irmã, mas queria fazer a nossa cara, queria fazer com funk, queria fazer com favela, queria fazer... E as mulheres negras me abraçaram e falaram, cara, a gente está com você, você é importante para essa luta. Nesse momento, eu comecei a acreditar que eu estava realmente desempenhando um papel importante para a sociedade. E quando a gente começou o Instituto, né, assim, várias conversas com muitas pessoas que já têm diversas experiências, né, de muito mais anos do que eu, obviamente, de olharem pra gente falar, vai dar certo. Porque, Ali, eu queria fazer apenas um pré-vestibular comunitário para dar aula de inglês, porque eu sou fluente em inglês, sou professora de inglês. Eu falei, vou dar aula de inglês com o nome da Mari, sabe? Eu não tinha a noção do que eu faria ali. E quando eu vi o retorno das pessoas falando, parabéns, você era no caminho certo, eu vou te ajudar, vamos sentar, tipo, Rafa e Marcele, que já estavam trabalhando ali, tinham passado pelo nosso, estavam ali trabalhando no Mandato da Mônica Francisco, a Luna veio para somar, aí veio a Maiara agora, que trabalhou com o Freixo, assim, todo mundo somando um pouco da sua experiência, falando, Anne, você é importante, você é primordial nisso, vamos tocar. E aí eu comecei a deixar minha raiva de lado e comecei a trabalhar pra gente, de fato, conseguir se sentir útil, conseguir falando, poxa, agora eu tô, assim, inspirando, eu tô ajudando, tô colocando cesta básica ali, sabe? Tô trazendo as mulheres para cá para escreverem comigo e estamos seguindo nessa luta aí do dia a dia. Eu sinceramente, assim, Ale, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Pouca gente sabe, a primeira vez que eu vou falar isso, e provavelmente não vou entrar muito nesse mérito e tudo mais, mas eu tinha prometido para minha equipe que durante todo o período de quarentena, isolamento, eu iria manter todos os empregos de todo mundo, etc. E fiz isso, né, durante todo o período em que o isolamento foi imposto. Mas hoje, infelizmente, eu tive que mandar 3 pessoas embora. Por que isso aconteceu? Porque por eu ser quem eu sou, por eu fazer as coisas que eu faço, cada vez menos marcas querem estar ao meu lado, querem me colocar para trabalhar, para representá-los. E semana passada, inacreditavelmente, depois de 1 ano de contrato com uma empresa onde os resultados foram absurdos, absurdamente altos, assim, uma coisa estrondosamente gigantesca, nunca passou pela minha cabeça, nem dos profissionais da própria empresa, que o contrato não seria renovado. Era a única empresa que tinha sobrado, me tendo como garoto propaganda. Eu recebi a ligação que informou que não iria renovar o contrato. E aquilo foi chocante num grau assim inacreditável, completamente inacreditável, porque não tinha outro motivo. Eu não consigo pensar em outro motivo que não seja esse. Então isso representa um baque para minha empresa gigantesco, colossal. A gente está falando de valores exorbitantes e infelizmente eu respondo a acionistas, eu respondo a board, eu tenho compromissos e a saúde financeira tem que estar em dia, tudo tem que estar em dia, e isso teve que acontecer. Então, assim, eu perco oportunidades constantemente. Não é só o dinheiro que eu boto para fazer essas coisas acontecerem, para incentivar institutos, para incentivar
é também dinheiro que eu perco. Mas eu realmente recebi uma criação de pai e mãe que é a melhor criação que alguém poderia ter recebido. Eu, sinceramente, para o dinheiro não ligo a mínima, dane-se. O que me preocuparam foram as 3 pessoas. O que me preocupam são as vidas. O que me preocupam são as pessoas impactadas. Então, a dor de perder o contrato não foi de perder o contrato. A dor de perder o contrato foi saber que teria que ser gente demitida. Isso, para mim, é o mais duro. Então, assim, ver o lado positivo, eu acho que é muito mais consciência do que alegria. Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente está plantando também, sabe, Aniele? A gente está apanhando tanto, e apanhando tanto, e apanhando tanto, que eu acho que a gente está plantando. A gente está plantando para que daqui a um tempo a gente possa olhar para trás e falar, mano, se não fosse aquilo lá, se não tivesse tanta gente lutado, se não tivesse tanta gente dado a mão, a gente não teria chegado aqui. Então eu te digo que assim, hoje, a única coisa que me faz pensar valeu a pena é na hora de dormir, porque eu durmo em paz. Eu durmo tranquilo. Que já não é pouca coisa, Já não é pouca coisa. Mas essa sensação de valeu a pena ainda não me veio. É o vale a pena, sabe? Vale a pena. Vale a pena perder todos os contratos de publicidade? Vale. Vale a pena perder milhões e milhões e milhões de reais? Vale. Vale a pena perder milhões de inscritos também? Porque já era para eu estar com 50 milhões de inscritos tranquilamente? Vale. Mas valeu a pena? Ainda não. A gente ainda está muito afundado na bosta. Mas um dia eu tenho certeza que a gente vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Então tá, então a gente vai fazer um combinado nós 3. No dia que a gente falar valeu a pena, a gente volta e faz uma live de novo para celebrar o valeu a pena. Eu espero não estar na linha, eu espero que a minha filha não esteja na universidade ainda. A gente faz esse combinado. Mas esse custo, às vezes financeiro mesmo, de se posicionar num momento em que existe muito pouca tolerância, inclusive, com posicionamento político, sobretudo quando ele é dissonante do poder, né? Ele é real. Existe o custo emocional, existe o custo físico, da ameaça física. A Aniele conhece isso melhor do que todos nós aqui, porque viu isso acontecer da forma mais trágica possível. Mas existem também esses custos financeiros, esses outros custos que vão minando os nossos recursos, né? O nosso recurso é dinheiro, é energia, é tempo, é paixão. E existem muitas redes dedicadas a fazer com que esses recursos fiquem escassos. Então, é difícil. Eu já vi isso acontecer com outras figuras também, Felipe, e é difícil. Mas eu espero que você não desista, espero que a Aniele também não desista, porque a gente precisa de vozes como as de vocês. Sem nenhuma dúvida. Sabe, eu vou compartilhar aqui uma história pessoal com o Felipe. Quando a gente colaborou no vídeo recente para o New York Times, eu estava conversando com o editor do New York Times sobre esse vídeo, e aí falamos com o Felipe, eu falei, vou dar uma ligada para o Felipe para ver se ele topa, e a minha questão era justamente essa, quando o editor falou, acha que ele vai topar? Eu falei, olha, eu acho que ele vai estar super alinhado com o posicionamento editorial, acho que ele vai gostar muito do convite. Mas eu me pergunto se ele topa os potenciais custos comerciais dessa exposição, porque eu sei que ele tem patrocínio. Será que e eu fiquei muito agradavelmente surpresa quando o Felipe falou, claro que eu estou dentro, sem nem piscar, mas não é necessariamente a regra nesse setor, porque essas coisas têm impacto, né? Elas mudam os nossos cálculos. Então, que bom, Felipe, que você não está deixando isso mudar os seus. E fico triste de saber que está tendo esse tipo de repercussão, né, para você, mas espero que a gente reveja essa camarada em breve. Olha, eu acho que, de novo, eu acho que isso é uma das coisas que eu classifico como mínimo, entendeu? Sabe aquelas coisas, tipo, eu sei que eu faço mais do que o mínimo, eu sei disso, e me orgulho disso, e não vou tirar meu mérito por isso, eu faço sim, e me orgulho e vou continuar fazendo, quero fazer muito mais. Mas essa questão, para mim, faz parte do pacote mínimo, que é a parte do se preocupar primeiro com seres humanos, segundo com o próprio bolso. E não é isso que a gente vê. Não é isso que eu vejo no mercado artístico, no mercado de comunicadores digitais, no mercado musical. Não é isso que eu estou vendo. Isso me preocupa e me dilacera por dentro, sinceramente. Porque a gente não está vivendo um período onde dá para ficar quieto.
Eu falei isso recentemente, todo mundo lembra. Bom, espero que todo mundo lembre também. Acho que foi arrogante falar isso, mas muita gente viu o vídeo, então acho que muita gente lembra. Não dá mais. A gente não está vivendo num momento como era. Cito até como exemplo o período do governo do PT, onde eu, cego pelo ódio antipetista e completamente também novo demais, né? Aquela arrogância jovem de achar que sabe tudo, me posicionava. Mas não achava que todo mundo tinha que se posicionar, porque ali eram outras questões, eram outros problemas, eram outras coisas. O que a gente está vivendo hoje, agora, nesse momento, não é na minha visão, não é uma opção para um comunicador, para um artista, para uma pessoa que tem voz hoje no Brasil, que alcança a gente, falar, quer saber, não vou falar nada não. Não vou falar nada não. O presidente está lá falando para a população toda, encher o rabo de cloroquina, desculpa falar isso, mas não vou falar nada não, sabe? O presidente defende torturador, mas não vou falar nada não. Assassinaram a Marielle, mas não vou falar nada não. Assassinam pretos todos os dias, o tempo inteiro, constantemente, mas não vou falar nada não. Deram 7 tiros nas costas de um homem preto agora nos Estados Unidos, um policial, só porque o cara entrou no próprio carro, não tinha absolutamente nenhuma ameaça envolvida. 7 tiros nas costas, mas não vou falar nada, não. Isso, para mim, como eu gosto de falar, é deal breaker, né? Uma pessoa morta por não vou falar nada, não. Para mim, essa pessoa se recusa a fazer o mínimo. Essa pessoa, para mim, não entraria no meu ciclo de vida. Não que importe para essa pessoa, porque aparentemente ela não se importa com os outros, mas ela não entraria no meu círculo básico de pessoas que eu gosto de conversar. Ale, a gente passa por isso, só que a gente passa por isso de uma maneira um pouco diferente, né? Não com um contrato, e aí uma coisa rapidamente para você poder falar. O Felipe falou uma coisa muito importante. A minha base, a criação que eu tive dos meus pais, é o que me faz sobreviver e estar aqui como eu estou hoje, porque quantas coisas nos foram negadas por sermos irmã da Marielle, e quantas pessoas, e assim, é uma coisa que nos entristece muito, e a gente tem que estar sempre ali entre a razão e a emoção, até o meio artístico às vezes, do tipo, não vou levantar essa bandeira aqui da Marielle porque eu posso perder seguidor, a gente já ouviu isso, tipo, várias vezes, diversas vezes, assim, então é uma coisa de humanidade mesmo, de valor humano, que a gente vai seguir pedindo, clamando, dizendo, cara, por favor, você tem que, né, se posicionar, não dá pra ficar em cima do muro e tal. Mas as pessoas seguem fazendo e se preocupando com os seus, não com todo mundo. Você já ouviu isso? Não vou fazer... Sim. Eu já fui negada de fazer uma publi. E olha que eu não tenho 12 milhões de seguidores. Eu volto a dizer. E não tô me menosprezando, não é isso, tá? Tô dizendo que eu tenho 100 mil seguidores no Instagram e aí... teve uma campanha, uma publicidade, uma amiga indicou. Quando chegou, ele falou assim, olha, a gente até podia fazer com você, mas é melhor não, porque tem a coisa da Marielle e tal. Cara, vai ter sempre a coisa da Marielle. A Marielle é minha irmã, é meu sangue, eu não vou deixar de ser irmã da Marielle. Então, assim, beleza, não vou fazer a sua publi, mas eu vou dizer que você é racista, que você é uma pessoa que pensa do seu bolso e que não vai pensar na ideologia, né? Quer dizer, pensa na ideologia política e não pensa em valores humanos. A gente já escutou muita coisa ali. Você ia ter que ser uma live fora, assim, pra gente poder falar tudo que a gente já ouviu desde que mataram a minha irmã. Ai, Aniele, eu espero. Eu tô aqui já projetando esse dia em que a gente vai falar que valeu a pena, vai voltar aqui para tomar uma cerveja ao vivo e falar, gente, valeu a pena. Porque realmente só de escutar isso. Chama o Lucas Neto, Felipe, a minha filha não ficar aqui me catucando como ela tá. Ela tá aqui me catucando, pelo amor de Deus. Crianças, minha filha, sua filha, a gente faz logo um momento infantil, porque se valer a pena, vai valer a pena para eles, né? A gente vai ter perdido um certo tempo, mas para eles a gente espera que ainda vale a pena. Isso ia ser minha próxima pergunta, e para vocês, que é um pouco sobre essa visão de geração. Né? Eu te perguntei um pouquinho sobre legado, Anne, e eu queria também trazer essa pergunta para o Felipe. Felipe, eu nunca te perguntei isso, nem fora da live, né? Nem em outras interações. Mas não me parece incoerente que você tenha feito essa trajetória de comunicador focado no público infanto-juvenil para alguém que fala, no final das contas, de futuro. Assim como a Aniele, quando perdeu a Mari, estava com uma filha de 2 anos, agora está com outra, e também não imagino que tenha sido dissociado de olhar para sua filha, né, Anne, que você resolveu pegar essa luta. Assim, tem alguma coisa que muda na gente quando a gente olha para essa próxima geração, com que valores que ela está sendo criada, para que país que ela está sendo criada, a partir de qual país. Vocês têm esperança nas próximas gerações? O que vocês observam
hoje no Brasil acontecendo com o público infantil, o público juvenil, como que eles estão se relacionando com todas essas causas que a gente citou aqui, né, nessa live. Então, como que eles estão olhando para as lutas por igualdade, como que eles estão olhando para a luta antirracista. Claro que eles não vão usar esses termos, provavelmente, mas o que vocês observam acontecendo nessas próximas gerações? Aí acho que a Anne pode falar de uma perspectiva sua como mãe, como educadora, e o Felipe como alguém que se comunica há uma década justamente com esse público. O que vocês observam aí, gente? Me deem esperança. Eu tenho uma filha de 2 anos. Se eu achar que as próximas gerações estão ferradas também, eu encerro aqui e vou encher a cara, porque tá difícil. Não. A gente pode encher a cara depois de qualquer jeito. Mas depois que eu parar de amamentar, né? Tá ainda. Mas... eu tenho esperança e eu vou te falar por quê, assim. Eu dou aula desde 17 anos. Eu comecei a dar aula, inclusive, no Texas, para conseguir sobreviver ali, jogando vôlei e tal. E eu nunca desisti da educação. Eu acho que a educação salva e salva muito, assim. E aí, quando eu dei aula em todos os estados que eu passei nos Estados Unidos, quando eu volto para cá, dei aula na Maré durante muito tempo. E em nenhum momento, ali, de verdade, assim, eu perco a esperança e enxergo hoje gerações que vão se posicionar, eu espero muito, sabe? Melhor do que as passadas. E, assim, eu vejo pela minha filha. E eu fico brincando muito do Lucas Neto, tá? Mas eu acho incrível a equipe pedagógica por trás do Lucas Neto, faz um trabalho fundamental. E muita gente criticava quando eu deixava a Maria assistir o Lucas Neto, não é porque o Felipe tá aqui não, porque eu parei para assistir. Eu falei, eu vou assistir antes de eu criticar, porque não dá para você criticar o que você não assiste. É o que fazem com a minha irmã. Aquela vereadora de esquerda favelada, não gosto dela. Porra, nunca leu nada, merda. Tem que ler primeiro para saber quem é. Então, eu hoje vejo como a Maria já é muito mais articulada, assim. A Maria pega o microfone e fala, quem mandou matar a Marielle? Mãe, deixa eu falar também aí. Você sabe, é o tipo de coisa que, tudo bem, tem a base, tem a criação, mas eu acredito, Ale, eu acredito através da educação. Eu fiquei, em 2016, em campanha com a minha irmã, e nós fomos dentro da Maré diversas vezes em escolas públicas, e eu ouvi de muitas meninas dentro da Maré falando assim, ô Anne, ô Mari, eu quero ser mulher de bandido. E eu falava, cara, eu não tenho nada contra você falar isso pra mim, mas eu vou te mostrar um outro lado. Porque eu e Marielle saímos da Maré. Eu saí pelo vôlei, porque eu jogava vôlei a minha vida inteira, então eu fui para os Estados Unidos jogando vôlei, consegui minha bolsa. A Mari sai pela educação. Então, assim, eu tinha a obrigação de voltar, pegar a minha experiência e falar, cara, eu joguei 12 anos nos Estados Unidos e estudei, fiz 2 mestrados, 2 faculdades, e minha mãe me criou, minha irmã me ajudou. Então, assim, vamos falar, vamos conversar? Você tem uma outra porta aqui. E é o que a gente tem feito. Então, eu acredito que eles vão ter mais acesso à informação, que eles vão ter mais acesso a tudo que a gente puder imaginar e que eles não vão ser assim, sabe? Que nem essa geração aí que elegeu essa coisa, que mal fala e anda, e que eles consigam eleger algo melhor para frente. Eu tenho esperança, amiga. Ai, que bom, Anne. Já fiquei um pouco mais feliz. Eu não estou querendo cortar os pulsos imediatamente. Felipe, eu gosto de ter positividade quando eu penso no futuro. Não é fácil. Eu acho que o que a Nelly falou está perfeito. A gente tem realmente que acreditar, até porque se eu não acreditasse, eu não estava lutando também, né? Já teria deixado para lá. Então, assim, eu acredito. Eu acho que vai ser fácil? Não. Nem a Nelly, nem ninguém. Eu acredito justamente porque existem pessoas dispostas a lutar todos os dias. Então, quando eu vejo a Aniele falar, quando eu vejo outras pessoas, quando eu vejo o trabalho que você faz, Ale, quando eu vejo o que outras pessoas fazem diariamente, isso me dá forças e me dá, sim, esperanças. Eu não sei se vai ser rápido esse processo. Eu estou muito preocupado com 2022. Muito preocupado. A gente tem uma situação muito delicada no Brasil. Então, eu acho que, assim, em curto prazo, eu não sei se a gente já chegou no fundo do poço, por incrível que pareça. Infelizmente. Eu vejo um risco muito grande de reeleição, eu vejo um risco muito grande de um segundo turno onde a gente vai ter que escolher entre arrancar um pé ou uma mão. Eu vejo realmente uma situação muito perigosa para o cenário político brasileiro. Ao mesmo tempo, eu também vejo o jovem cada vez mais querendo saber o que está acontecendo. Isso é uma coisa que me anima. O que me anima é isso, porque o período pós-ditadura, ele foi um período onde o oposto aconteceu, né? O que a ditadura causa muito? O afastamento político da população. A censura faz isso por si só e a população acaba ficando ali meio que anestesiada
quando controlada por uma ditadura, onde você não tem nem porquê se informar tanto assim, que nem voto você faz, né? Não tem absolutamente nada para você participar, não é participativo. E você tem esse afastamento. E o jovem brasileiro, até a década de 90, considerava a política uma coisa muito chata, desinteressante, entediante, insuportável. Eu cresci assim, eu fui criança nos anos 90, então eu cresci achando que política era isso. Eu sou da geração pós-ditadura, eu nasci no ano da nossa Constituinte. Então eu nasci junto com o Livramento. E eu cresci dessa forma. Então demorou muito tempo para eu começar a me animar. Hoje, você já vê que o assunto política ele começa a perder essa conotação rançosa e o jovem já começa a achar legal, sabe? Querer saber que troço é esse, não, por que isso, por que aquilo. E isso me anima, porque uma população educada, instruída, um jovem interessado não elege Bolsonaro. O que elege Bolsonaro é justamente o desinteresse, porque faz as pessoas ficarem optando por salvador da pátria, discurso fácil, discurso, né, fascista, tudo isso que é fácil de inflamar nas pessoas que o Bolsonaro inflama é justamente pela falta de informação. Claro que a gente também tem que analisar todas as bolhas, o Brasil é um país continental, mas eu vejo com um pouco de esperança esse maior interesse do jovem. Espero que somente. Espero que a galerinha continue cada vez mais interessada em saber por que o Bolsonaro é um crápula. Não é só falar, não é só ele fala bosta. Não, por quê? Por que ele é um crápula? O que é essa rachadinha aí? O que é esse negócio aí de distribuição de dinheiro de gabinete? O que é gabinete? Então, quando a gente vê, a gente precisa incentivar essas perguntas, inclusive. Né? E uma coisa que a gente não pode fazer é recriminar aqueles que fazem essas perguntas depois de adultos. Então, a gente tem, por exemplo, papéis fundamentais sendo realizados pela Anitta, por exemplo, né? Que começou a fazer as lives com a Gabriela Prioli, e aqui eu não estou julgando o mérito de nada, não estou julgando nem a Anitta, nem a Gabriela Prioli, nem os posicionamentos políticos de ambas, mas o simples fato dela ter feito perguntas para a Gabriela, que seriam consideradas básicas para um entendedor político, aí já, a Anitta não entende nada, começaram a massacrar a Anitta. Mas eles não entendem que é justamente isso que representa o povo brasileiro. O povo brasileiro não sabe o que faz o Congresso Nacional. Não sabe o que é a Câmara, o que é o Senado e o que eles fazem, qual é a função deles. Muita gente acha que o presidente da República decide as coisas no país sozinho. Então, a gente não pode nem reprimir e a gente precisa incentivar essas perguntas. O que é gabinete? O que é rachadinha? O que é funcionário fantasma? O que é laranja? A gente precisa cada vez mais fazer com que o jovem queira saber o que é isso. Então, e outra coisa que me dá esperança também é a educação do Brasil, porque os professores no Brasil, guerreiros que são muito, dentro de um cenário completamente devastado, de um cenário completamente destroçado, são muito bons perto do que eles têm de material para trabalhar. Então, eu tenho muita fé nos professores brasileiros. E mesmo eles sofrendo agora, né, o maior sucateamento possível, porque se tem uma coisa que esse governo é contra é a educação, né, porque tudo que esse governo quer é acabar com a educação, é colocar meia dúzia de militares mandando a molecada cantar o hino e aprender a dar tiro. O sonho desse governo é colocar as crianças aprendendo só isso. Eu sei que isso eles não vão conseguir. Porque que derrube-se um ministro da educação atrás do outro, eles não vão conseguir. Então, eu boto muita esperança também, meus cachorros começaram a latir, boto muita esperança também nos professores brasileiros e sinto muita representatividade nos professores brasileiros. Acho que a gente precisa incentivar cada vez mais o trabalho deles. Ótimo. Eu acho que essa perspectiva de que talvez piore antes de melhorar, ela não me desespera, não. Ela me deixa um pouco apreensiva, mas acho que a gente também tem que aprender como campo a lidar com esses tempos que são mais dilatados. A gente não necessariamente vai conseguir reverter essas derrotas e essa situação de deterioração das instituições democráticas, né, rápido, porque a gente não chegou aqui rápido. A gente tem uma história de 500 anos de escravidão, uma outra história de séculos de ditaduras com breves interlúdios de democracia. A gente tem muita coisa acumulada para chegar até aqui, muita coisa difícil de lidar, que a gente ainda não processou como país, que a gente ainda não curou essas feridas como país, não reparou os danos. Então, essas coisas demoram. E enquanto a gente não resolve esses problemas mais estruturais, a gente vai voltar a ver versões do Bolsonaro, versões, né? Agora, o que me anima de
quando eu olho o cenário político hoje, é perceber que, enquanto a gente não resolve esses problemas, a gente está se preparando para, na hora que a gente estiver pronto para resolvê-los, a gente ter novas lideranças, novas caras, novas vozes capazes de assumir a responsabilidade também de liderar esse país. E aí eu queria que a Anne falasse um pouco sobre o trabalho do Instituto, justamente fomentando novas lideranças, sobretudo mulheres negras na política. Talvez sejam elas, eu espero que sejam elas, que quando a gente conseguir resolver esse problema, daqui a 5, 6, 10 anos, eu não sei o tempo que vai demorar, e eu concordo com o Felipe, eu acho que vai demorar um pouquinho mais do que a gente gostaria, mas na hora que a gente conseguir passar por esse momento, quem que assume? Eu espero que sejam elas, e queria que você falasse um pouco sobre o que você está vendo aí nessa geração de jovens mulheres negras entrando para a política, muitas delas inspiradas pela memória da Marielle, essas sementes que vocês estão regando. Acho que pode ser uma boa maneira da gente levar essa live aqui para o final. Sim, são muitas, né? 2018 a gente conseguiu eleger só aqui, né? 3 estaduais e uma federal. A gente tem recebido muita mensagem de pessoas que eu nem sabia que estavam se candidatando. Tem 2 alunas minhas, assim, tipo, que foram minhas alunas do ensino médio aqui, que elas falam, Anne, vou tentar a vereança, estou aqui pela sua irmã e tal. Então é muito gratificante ver ali, porque a gente teve um gostinho disso quando a Mari foi assassinada em 2018, mas eu acho que essa pandemia escancarou demais todas as desigualdades que a gente possa imaginar. E aí, quando a gente ia para a linha de frente ali para distribuir cesta básica, por exemplo, a gente foi um final de semana que na fila só tinham mulheres negras, sabe? As mulheres estão ali à frente para conseguir, de fato, sustentar suas famílias. Então, eu não sei quanto tempo vai demorar, também como você e Felipe falaram aqui, eu não sei quem, né, vai dar essa virada de chave, mas eu aposto como você. Eu aposto que vai vir, sim, a partir das mulheres negras que há muito tempo, há muitos anos, sustentam, sim, muita coisa nesse país. Obrigada. Gente, eu vou encaminhar para o final, que eu sei que vocês dois são muito ocupados, apesar do papo tá bom, acho que a gente precisa encerrar. E queria deixar vocês darem suas mensagens finais aqui para o público. E, claro, eu sei que eu fiquei provocando vocês a apontar os caminhos de esperança, mas acho que a gente tem que ser genuíno com aquilo que a gente está pensando, vivendo. Então, fiquem à vontade para fazer para trazer assim, essas últimas palavras do lugar que vocês acharem que faz mais sentido nesse momento, e eu sei que o momento está difícil, mas queria ouvir últimas reflexões para quem nos assiste, para quem vai nos assistir nos próximos dias, porque a live vai ficar gravada, então quem quiser voltar a ela em breve, pode fazê-lo. Felipe, o que você tem para dizer para os seus inúmeros fãs que estão aqui no nosso chat e também para o público do setor, ativistas, lideranças do terceiro setor, financiadores do terceiro setor, que se reúnem aqui todos os anos no Congresso dos GIFs? Bom, primeiro mandar um beijo para o pessoal que ficou aí comentando, eu estava lendo os comentários aqui, até comentei ali para incentivar a galera. Obrigado por vocês estarem comigo sempre, me acompanhando. E, assim, eu vejo realmente um cenário que tende a piorar, mas que eu acho que vai piorar para melhorar. Realmente acredito que vai piorar para melhorar. E o papel fundamental que vai ser exercido em tudo isso é esse papel do terceiro setor. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, expor e trazer a população para junto do terceiro setor. Então, trazer as pessoas primeiro para saberem o que é o terceiro setor, que é exatamente isso que a Alê explicou no início. Para a galera que está assistindo aí, principalmente para a galera mais jovem, presta atenção. Primeiro setor é o quê? Vocês aprenderam no colégio isso. Primeiro setor, política, né? São os órgãos públicos, Estado, tudo aquilo que representa a política. Segundo setor, empresas privadas, certo? Estamos ali, empresas, tudo que organiza. Terceiro setor, o que é? É o instituto que não faz parte nem do Estado, nem de empresa privada. Então, são todos esses institutos, ONGs, organizações que trabalham sem fins lucrativos para ter uma representatividade e agir dentro do cenário nacional. É dentro desse terceiro setor que a gente precisa mergulhar. É ali que a gente pode encontrar, às vezes, mais representatividade do povo do que até dentro do primeiro setor, que é o setor político. Então, o terceiro setor está ali para agir, está ali para atuar, está ali para conseguir fazer a diferença. O terceiro setor consegue dialogar com as empresas, então consegue dialogar com o Facebook, com o Instagram, com coisa que o Estado não consegue. Então, o terceiro setor pode ser essa engrenagem lubrificada para fazer as coisas melhorarem, darem certo.
Então, eu acho que se você tem condições financeiras ou de trabalho, se você quer ser um voluntário, se você quer ser até uma pessoa que construa uma carreira dentro do terceiro setor, porque embora sejam organizações sem lucro, funcionários trabalham nessas organizações, funcionários remunerados. Você pode construir a sua carreira dentro do terceiro setor. Então, eu recomendo para as pessoas que se informem sobre isso, que pensem se não é o caso de você construir a sua vida dentro desse segmento e que você comece a descobrir que a maior felicidade que existe, nada supera. Olha, não tem nada nesse mundo, não tem café, chocolate ou beijo na boca que supere a sensação de você fazer o bem e ajudar uma pessoa. De verdade. Então, para pessoas que estão buscando, que estão pensando, o que eu faço para me sentir bem, para me sentir feliz? Tenta ajudar alguém, para você ver qual é a sensação que isso gera. Eu sei que é um motivo até um pouco egoísta, mas não existe altruísmo sem egoísmo. Não adianta ser filosófico, tá, gente? A gente se sente bem fazendo o bem, e fazer o bem faz bem para todo mundo, inclusive para quem faz. Então, procurem isso e falem mais sobre o terceiro setor. E se você tem condições financeiras, que você invista cada vez mais em institutos sérios, em organizações sérias e comprometidas a fazer a diferença dentro desse escopo. É isso. Acho que a gente vai trilhar um caminho difícil. Acho que ninguém larga a mão de ninguém continua e vai continuar durante bastante tempo. E a gente vai precisar estar unido para enfrentar as forças que virão. 2022 nós ainda vamos estar dominados por desinformação, nós ainda não teremos tempo para conseguir coibir e paralisar o uso do WhatsApp, do Telegram e de tudo isso, né, para criar essas notícias violentas, agressivas, destruidoras e mentirosas. Mas muita coisa vai ter sido conquistada. Não vai ter sido aniquilado, mas muita coisa vai ter sido conquistada. Então, mesmo que a gente perca em 2022, que é uma possibilidade, embora eu acredite que há esperanças, a gente precisa estar unido para conseguir enfrentar tudo que vem por aí. E vamos ver, vamos embora, vamos em frente. Como está lá na minha bio do Twitter, sigamos em frente e em frente. Não, siga em frente e em frente. Em frente separado e depois em frente junto. Obrigada, Felipe. Anne, quais são as suas últimas considerações aqui para o público? Explicação perfeita, né, de terceiro setor. Acho que a gente tem que usar isso aí para frente em outras formas, em outros lugares. Vamos embora, concordo. Bom, eu vou pegar um outro lado, eu vou pegar só uma fala que o Felipe disse aí, que eu estava aqui muito querendo citar, que é quando a gente fala do ninguém solta a mão de ninguém, para mim isso é muito marcante, que eu falei no início, que eu vejo a mão da minha irmã quando eu chego no local do crime, e aí depois vem esse slogan em 2018, quando essa coisa foi eleita. Mas eu queria deixar aqui uma coisa para vocês. Já que o Felipe falou terceiro setor, eu quero dizer que ninguém solta a mão de ninguém, mas principalmente quando for uma mão negra, uma mão de uma mulher negra favelada, que você agarre com mais força ainda, porque a gente precisa disso. Eu quero dizer que, novamente, ideologia política não deve nunca sobrepor valores humanos. Independente de eu ser irmã da Marielle, que foi uma vereadora assassinada, de um partido de esquerda, eu luto hoje por valores e por direitos humanos. E são direitos humanos, da humanidade mesmo. Então, quando vocês veem alguém atacando a gente, falando porque tinha que ter morrido e tal, não faça isso. Se você não tem certeza daquela informação, procure, se informe, não espalhe ainda mais ódio. Eles já estão ali no poder, né? E espalhando, a gente está lutando muito contra forças enormes, contra, sim, gabinete do ódio. A gente vê toda hora, Felipe tá no Twitter, sabe melhor do que eu, quantas e quantas vezes sobem aquelas tags lá, estão lá no topo, coisas escritas erradas, Bolsonaro, a gente cansou de ver, a outra maluca lá, desejou força para ela mesma, assim, tipo, essa semana agora que passou. Então, por favor, se informem, vocês têm a informação na mão de vocês, quem tem acesso, e que a gente possa seguir em frente, mas que a gente possa seguir em frente com empatia, que é algo que eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha irmã, que eu vou levar adiante, que a gente possa se ajudar, que a gente possa, de fato, olhar para os nossos pequenos e se espelhar e dizer, cara, a gente tem que fazer um mundo melhor, que essa galera que está aí, tomara que não se reelejam em 2022. Grande dia hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Não vamos esquecer de falar. Eu queria agora que o Vitor quebrasse a placa da minha irmã novamente, ali, apoiando aquela galera meio louca, mas não vai.
E queria muito agradecer, Ale, a oportunidade, agradecer você, Felipe, pelas palavras. Que bom que você está se posicionando, que bom que você está crescendo, que bom que você tem aí uma criação incrível, como você mesmo disse, que é também o que me mantém viva aqui. Então, vamos junto, o Instituto Marielle Franco está aí, e eu ainda sonho, sim, dialogar. Não tenho a paciência que o Felipe também falou que não tem, como ele também não tem, mas espero um dia conseguir sentar. Eu sentei com o Witzel ali, minha mãe, meu pai e Luiara, nós sentamos com o Witzel, e o Witzel ficou ali enrolando, a esposa dele também. No final, eu perguntei para ele, eu falei, amigo, vem cá, tu não vai mandar teu deputado tirar aquela placa quebrada do gabinete dele? Você não vai falar nada para os meus pais? Não vai se retratar? Não vai falar nada? Aí ele, não, eu não vi e tal. Enfim, é esse tipo de coisa, assim, tipo, ele dialogou, ele pediu desculpa, embora eu acho, né, que foi um ato ridículo da parte dele, daqueles deputados. O cara pendurou a placa quebrada, mas a gente conseguiu conversar, teve um diálogo ali com ele, sabe? Então, quem me dera conseguir conversar também com outras pessoas que hoje atacam a minha irmã. Então, é isso. Assim, que essa live sirva de inspiração, que a gente consiga levar, através do Lucas Neto, Felipe Neto, os jovens a se interarem e seguirem com a gente, dando força para um trabalho que é muito sério. É defender vidas. A gente está aqui salvando vidas. Obrigada, Aniele. Obrigada, Felipe. Eu queria agradecer mais uma vez vocês dois, agradecer a todo mundo que nos assiste. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Essa é a nossa última live aqui no 11º Congresso do GIF, mas a gente deve fazer outras lives no YouTube do Nossas e botar mais conteúdo sobre ativismo, sobre a importância desse setor, sobre todas as causas que nos mobilizam. Então, para quem não está inscrito, é só se inscrever no YouTube do Nossas e a gente continua conversando. Felipe, Aniele, eu tenho o prazer de ter vocês na minha vida, de poder colaborar com vocês, de poder trocar essa figurinha. Vocês são duas das pessoas que mais me dão esperança hoje no Brasil. Então, obrigada pelo tempo de vocês, por ter prestigiado a gente nessa sexta-feira à noite. E a gente continua juntos. Um beijo enorme. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.